A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, amém? Muitíssima gratidão pela presença do meu Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, que nos concedeu o Espírito Santo de verdade, que traz todos vocês aqui de segunda a sexta, de meia-noite e 7 até 1h24 da madrugada, nessa igreja virtual do nosso Senhor Deus, @igrejas benditas, ao vivo agora também, nas 7 principais redes sociais da internet. Então, independente de onde ou como estiverem nos acompanhando, sejam todos vocês imensamente bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Eu me chamo Milena e o meu dever é cumprir a missão dessa igreja virtual, @igrejas benditas, de ministrar 7 livros e 7 capítulos das Escrituras Sagradas com orações e ser um canal para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa falar ao coração de todos os 12 rebanhos benditos do nosso Senhor Deus, que irão se assentar no trono, e de todos aqueles que buscarem uma palavra revelada, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas, para sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livres. Nós estamos dando aqui continuidade a igrejas por cartas dos apóstolos do Senhor Jesus, utilizando também da internet como uma ferramenta para divulgar e anunciar a verdadeira palavra, o verdadeiro evangelho do nosso Senhor Jesus o Cristo, de uma forma ainda mais eficiente, pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais em que nós estamos ao vivo neste momento, podem ter acesso à graça de Cristo. Então se inscrevam, nos sigam, compartilhem, convidem outras vidas que precisam e necessitam da palavra do Senhor nosso Deus sendo semeada em seus corações. E lembrando que eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada que proporcionam alimento espiritual para o consumo de todos vocês, pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus o Cristo sempre houveram os sorteios, que é para que não houvessem manipulações de sentimentos, emoções ou interesses dos seres humanos, entregando sempre a total direção ao Senhor Deus para que seja feita a vontade dele, como é possível vocês mesmos examinarem nas Escrituras Sagradas, dentre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento, onde houveram os sorteios nos livros de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 16 a 26, Levítico 16, com foco nos versículos 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e capítulo 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, versículos 1 e 2, e no livro da Sabedoria, em Provérbios 16, versículo 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E conosco não é diferente, estamos aqui para servir como um canal, um caminho, instrumento do Senhor nosso Deus. Então todos vocês que estão chegando agora, sejam todos muito bem-vindos com a paz e a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Deixem nos comentários o seu primeiro nome, o seu município e o seu estado, ou também o seu país, caso esteja fora desse nosso querido Brasil. E a partir de 1h12 da madrugada, estaremos interagindo com vocês nos comentários e tirando as suas dúvidas, sem dogmas, sem costumes e sem religiosidade, tudo para mais honra e mais glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Então escolham também o número de 1 a 12, pois daqui a pouco eu estarei dando início aos sorteios dos 12 rebanhos dos benditos do nosso Senhor Deus. Vamos estar dando início à ministração de uma oração para darmos início à palavra do Senhor nosso Deus sendo ministrada. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal para ministrar a Tua santa, forte, bendita e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nesta live a Tua paz, a Tua graça e a Tua alegria, junto com os poderes regeneradores e transformadores que há no sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo, sendo derramado em cada porta, portal e janela de cada ambiente onde essa live alcançar, para proteger, libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nesta live da Tua bendita igreja virtual, @igrejas benditas. Eu peço ao Teu Santo, o Espírito Santo de verdade, para tocar em cada coração de cada pessoa onde essa live alcançar, testificando a Tua palavra que está sendo ministrada e semeada nesses corações, e que elas venham interagir, seguindo, se inscrevendo, compartilhando, curtindo, comentando, ofertando, dizimando e se ajuntando em um só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser ainda mais abençoados e se tornarem igrejas vivas, sal e luz, benditos amados do Pai e do nosso Senhor Jesus. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém.
Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Sejam todos novamente muito bem-vindos, capaz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus. Gratidão pela presença de todos vocês aqui. Escolham o seu número de 1 a 12 e seja membro dessa igreja virtual, pois saiba que além de orações toda madrugada e toda semana, também de madrugada, orações diretamente de cima do monte, todas as lives de segunda a sexta você recebe no mínimo 3 livros e 3 capítulos das Escrituras Sagradas para estar aumentando a sua fé. Romanos 10, versículo 17. De sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E lembrando que mesmo sendo membro de nossas igrejas virtuais, você pode continuar frequentando qualquer um templo físico, igreja ou congregação. Pois como o Senhor Jesus afirmou, Mateus capítulo 12, aquele que não ajunta espalha e o reino dividido não prospera. Então examine nossos projetos, as nossas denúncias, peça um de nossos templos físicos na sua região, pois nós trabalhamos com o desenvolvimento social e espiritual da Bíblia Sagrada, com fé, amor e amar, e que conosco o obreiro recebe o seu salário, como é mandamento do Senhor Jesus, Lucas capítulo 10, versículo 7, todo obreiro é digno do seu salário. As pessoas, os necessitados, conosco têm acesso ao comer, ao beber, ao dormir, ao vestir, ao calçar, à secretaria de trabalhos e empregos, oportunidades e recursos para fazerem a sua obra para com o Senhor nosso Deus, além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do grau de escolaridade, independente das posses financeiras, independente do segmento religioso de fé, desde que pregue 100% as Escrituras da Bíblia Sagrada. E tudo isso, como o Senhor Deus manda, está determinado nas Escrituras Sagradas. Então entre em contato conosco no privado para saber mais e saber como você pode não só ser muito abençoado, como também se tornar uma bênção aí na sua região. Para mais honra e glória ao nosso Senhor Jesus. E o Wesley de São Paulo, seja muito bem-vindo, capaz, a graça e a alegria ao nosso Senhor Jesus. Estaremos respondendo as suas perguntas a partir de 1 e 12 da madrugada. Até lá é focado em orações e ministrações da palavra do Senhor nosso Deus. Então escolha o seu número de 1 a 12 para que no decorrer dessa live você esteja recebendo uma palavra do Senhor ao seu coração. Hoje eu estarei dando início aos sorteios dos rebanhos benditos de números pares, mas também estarei informando um livro e um capítulo para os rebanhos benditos de número ímpar. Por que rebanho? Porque bendito, porque ímpar e par. Rebanhos, porque o Senhor Deus sempre nos comparou aos seus rebanhos. E lá em João capítulo 10, o Senhor Jesus afirmou que ele é o nosso único bom e verdadeiro pastor. Bendito é uma classe com promessas nas Escrituras Sagradas. Entre elas, Salmo 118, versículo 26. Bendito que vem em nome do Senhor, nós vos abençoamos em nome do Senhor. E em Mateus 25, versículos 31 a 46. Aqueles que serão chamados de benditos do Pai e possuir por herança o reino prometido desde a fundação do mundo, porque em nome do Senhor Jesus amaram aos pequeninos irmãos através de atitudes. E ímpar e par, porque o Senhor Deus deixou claro que não é bom que o ser humano ande só. Livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 18. E lá no livro de Lucas, capítulo 10, o Senhor Jesus, ao enviar os 70 santos, enviou sempre de 2 em 2. E nós agora ao vivo também nas 7 principais redes sociais da internet, como em Colossenses, capítulo 2, versículo 5. Mesmo que ausentes quanto ao corpo, estamos juntos em um só Espírito, regozijando e examinando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo Jesus. Então sejam todos novamente muito bem-vindos, capazes, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus. Vamos estar dando início aos sorteios dos 12 rebanhos dos benditos do nosso Senhor Deus. Rebanho bendito par de número 2 e rebanho bendito ímpar de número 1. São os primeiros a estarem recebendo uma palavra do Senhor ao seu coração nessa madrugada. Estamos sempre aqui com a permissão do nosso Senhor Deus, de segunda a sexta, a partir de meia-noite 7 até 1h24 da madrugada. E o primeiro livro a ser ministrado de Filipenses, que possui 4 capítulos. Livro de Filipenses, que possui 4 capítulos, é o primeiro livro a ser semeado em seus corações, sem dogma, sem costume, sem religiosidade. Livro de Filipenses, capítulo... Eita glória! Filipenses, capítulo 1. Filipenses, capítulo 1, para a meditação do rebanho bendito par, de número 2, Filipenses, capítulo 1. E para o rebanho bendito ímpar, de número 1, livro de Filipenses, capítulo 2, para a sua meditação. Vamos agora à ministração de mais uma oração, lembrando que as orações que são realizadas durante as lives, elas são numeradas e são apenas introduções, assim como as orações do livro de Salmos também são, pois orações duram no mínimo 1 hora. Se você quiser continuar recebendo orações, mesmo após o término dessa live, saiba que o nosso sacerdote e apóstolo, bendito bem-aventurado Marcos, ora toda madrugada e toda semana também de madrugada, por todos aqueles que, diretamente de cima do monte, por todos aqueles que são seguidores ou inscritos, membros ou ofertantes, ou
dizimistas nesses ministérios do Senhor Jesus para conosco. Isso deixando sempre claro, independente do valor. Sejam 10 centavos, sejam 10 bilhões. Guarde os comprovantes, não é para enviar para a gente não, mas guarde os comprovantes, pois você vai se surpreender com as grandes oportunidades e portas abertas para todos vocês. Então vamos à ministração de uma oração. Grandioso e altíssimo Senhor Deus, a rocha da nossa salvação, eu peço que haja as tuas bênçãos, abundâncias e maravilhas, alcançando todas as benditas vidas dos benditos membros, seguidores ou inscritos ou ofertantes ou dizimistas desta tua igreja virtual, @igrejas benditas. Que haja o poder que é no fogo, no sangue, na palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, alcançando cada corpo, alma, espírito e coração dos que estão buscando ao Senhor Deus nesta madrugada junto conosco, e haja cura, proteção, purificação, libertação, restauração e renovação através do cumprimento das tuas justas, fiéis e verdadeiras palavras nas tuas santas escrituras sagradas que estão sendo ministradas agora. Em o nome santo dos santos, do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias, aleluia ao Senhor, e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, são todos novamente muito bem-vindos, com a paz e graça e alegria do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos aqui dar início à ministração no livro de Filipenses, capítulo 1, do versículo... Não se esqueçam de se inscrever ou nos seguir para continuar recebendo orações toda a madrugada. Livro de Filipenses, capítulo 1, do versículo 12 ao versículo 18. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Alguns, efetivamente, proclamam a Cristo por inveja e porfia. Outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes, por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulações às minhas cadeias. Todavia, que importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo. Sim, sempre me regozijarei. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Esse capítulo 1 aqui do livro de Filipenses é muito forte porque nós vemos um verdadeiro líder no ministério do nosso Senhor Deus, deixando bem claro que até aquilo de ruim que acontece para ele, o Senhor reverte de forma que seja para mais honra, mais glória e mais louvor do Senhor, da presença do Senhor na vida dele. Mas aqui o apóstolo Paulo fala uma palavra que muita liderança religiosa hoje em dia, muita gente omissa, muito lobo em pele de cordeiro, usa para criar a sua própria doutrina, o seu próprio evangelho. Porque olha exatamente a palavra que o apóstolo disse, no versículo 18. Todavia, que importa, uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade. Também com isto me regozijo. Sim, sempre me regozijarei. O apóstolo Paulo não está questionando o conteúdo que está sendo pregado, e sim a intenção. A intenção é irrelevante naquele momento. A intenção só beneficia aquele que está pregando, aquele que está anunciando. Agora, o conteúdo é necessário ser com legitimidade, porque todas as vezes que começaram a aparecer entre as igrejas, aqueles que queriam colocar o seu próprio evangelho, a sua própria doutrina, o seu próprio ponto de vista, a sua própria opinião, os apóstolos cortavam na mesma hora, porque o ponto não era a intenção com que era falado, e sim o conteúdo que estava sendo passado. Por isso que nós temos aí as mais de 100 denúncias, em que já estamos há mais de 2 anos na internet, em todas as redes sociais, oferecendo mais de 730 milhões de reais em dinheiro para quem provar na Bíblia Sagrada que nós estamos errados ou que nós estamos mentindo, ou que o que eles estão fazendo é o correto e o verdadeiro. Porque aqui a gente não está questionando a intenção de todo mundo. Tem muita gente por aí que é um verdadeiro homem do Senhor Deus, uma verdadeira mulher do Senhor Deus, e está cheio de boa intenção, mas o conteúdo que ela está passando, o conteúdo que ela está transmitindo, é um conteúdo que não é para a edificação, nem dela própria, nem do rebanho do Senhor Jesus, que está ali recebendo
recebendo aquela palavra. Então é nesse momento que é necessário haver a união dos irmãos, a interação dos irmãos, para que possa verdadeiramente corrigir aquilo que está sendo errado, de maneira que todos venham ser edificados na fé, na palavra do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Pois a fé vem pelo ouvir a palavra do Senhor nosso Deus. Agora ela permanece viva quando você a demonstra através das suas obras, através dos seus frutos. Na última live do meu canal, @milhaofertadim, em algumas redes sociais vocês vão encontrar essa live salva. Não deixe de examinar essa última live, que justamente eu questionei sobre... Eu questionei não, né? Nós trouxemos aqui através do sorteio, o Senhor, o Espírito Santo de verdade, trouxe através do sorteio a palavra certa e nós dissertamos sobre a obra, em nome do Senhor Jesus. Então é necessário que vocês acompanhem a última live e examinem com muita atenção e cuidado, para que o Senhor nosso Deus possa estar verdadeiramente falando ao seu coração, transformando o seu espírito de forma que você venha a fazer tudo de acordo com a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável, que você possa fazer também com alegria, para mais honra e glória ao nosso Senhor Jesus. Tem aí também os 12 livros vindo para instruir todos vocês na palavra do Senhor nosso Deus, para que vocês venham aqui ser igrejas vivas, sal e luz, benditos nosso Senhor Jesus, e prosperar em todas as áreas e setores da sua vida, seja na área empresarial, seja na área familiar, seja na área emocional, na área espiritual, nas diversas áreas e setores. O Senhor nosso Deus é o único que verdadeiramente pode nos ajudar a sermos bem-sucedidos e virmos a prosperar. E abençoado, eu só respondo perguntas a partir de 1h12 da madrugada, especificamente daqueles que deixam o seu primeiro nome, o seu município e o seu estado aí nos comentários. Se você deixou essas 3 informações e eu ainda assim não respondi o seu comentário, pode ser que tem várias opções. Tem uma, eu não vi, realmente não vi o seu comentário. Outra, a rede social ocultou o seu comentário e não mostrou sequer pra mim que ela tinha ocultado, porque tem rede social, inclusive essa aí. Ela some com os comentários das pessoas, não me avisa que ela bloqueou, e aí a pessoa fica sem resposta, sem nem que sequer que eu saiba que ela tinha enviado uma pergunta. Ou então, faz essas opções, não lembro mais quais eram as outras. Perguntas que não veio identificar. Ou então pergunta exatamente que não é referente à palavra do Senhor Deus, alguma das nossas mais de 100 denúncias, ou sobre os nossos projetos. Pois perguntas pessoais também não estou aqui para responder isso, estou aqui para responder aquilo que é edificante para a presença de cada um de vocês. Para mais honra e glória ao Senhor Deus. Vamos aqui ao próximo rebanho bendito a ser sorteado. Rebanho bendito par de número 4 e rebanho bendito ímpar de número 3. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Deixe nos comentários seu primeiro nome, município, estado ou também o seu país, caso esteja fora do nosso querido Brasil. Interaja conosco a partir de 1h12 da madrugada. Livro sorteado de Hebreus, que possui 13 capítulos. Livro de Hebreus, que possui 13 capítulos, é o próximo livro a ser ministrado nessa live. Livro de... ele comentou, era pessoal, mas aí, viu, a gente não responde esse tipo de pergunta, só aquilo que é necessário para a edificação de vocês. Livro de Hebreus, capítulo 1. Hebreus, capítulo 1, para a meditação do rebanho bendito par de número 4, Hebreus, capítulo 1. E para a meditação do rebanho bendito ímpar de número 3, livro de Hebreus, capítulo 2, para a sua meditação. Vamos aqui à ministração de mais uma oração nessa madrugada. Para mais honra e glória ao nosso Deus Todo-Poderoso, se inscrevam, nos sigam para continuarem recebendo orações, mesmo após o término dessa live, pelo nosso sacerdote e apóstolo. Nosso fiel Senhor Deus, cuja benignidade dura para sempre. Eu peço ao Senhor que haja a tua poderosa e gloriosa renovação e restauração, chegando junto com essa ministração da tua santa e poderosa palavra, através desta tua igreja virtual, @Igrejas Benditas. E que através dos poderes que é no sangue do Senhor Jesus o Cristo sendo derramado em todas essas vidas ligadas conosco, elas sejam limpas, libertas e livres de toda depressão e opressão do mal, para que possam louvar e engrandecer mais e mais ao teu santíssimo e poderoso nome, e se ajuntar conosco em um só Espírito, para que possam invocar e o Senhor está entre aqueles que os ajudam, por serem teus benditos e fiéis filhos. É o que eu peço em nome santíssimo do nosso Senhor Jesus o Cristo, e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias e aleluia ao Senhor e muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Todo-Poderoso. Sejam todos novamente muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Deixe nos comentários seu primeiro nome, município, estado ou seu país, caso esteja fora desse nosso querido Brasil. E a partir de 1h12 da madrugada estaremos interagindo com vocês nos comentários e tirando as suas dúvidas. Vamos aqui agora à ministração no livro de Hebreus, capítulo 1, do versículo 8 ao versículo 14.
Mas acerca do Filho, o teu trono, ó Deus, é para todo sempre, e cetro de equidade é o cetro do seu reino. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Ainda no princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão, tu, porém, permaneces. Sim, todos eles envelhecerão qual veste. Também qual manto os enrolará, e como vestes serão igualmente mudados. Tu, porém, és o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Ora, a qual dos anjos jamais disse: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés? Não são todos eles espíritos ministradores, enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Esse capítulo 1 aqui do livro de Hebreus começa ali deixando bem claro a grandiosidade, a majestade do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, trazendo todo o fundamento de todas as escrituras sagradas que testificam da palavra da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui no versículo 9 está escrito com todas as letras: amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Ou seja, não ficou no meio termo. Porque quando você, até tem aqui essa palavra odiaste, mas o correto é aborreceste, no sentido de que não é um sentimento maligno em você, mas sim um sentimento que você causa naquele que está praticando a iniquidade, porque você está se posicionando sendo luz. As trevas se incomodam quando você brilha através da palavra do Senhor, da verdade do Senhor, da presença do Senhor nosso Deus. E aqui deixou bem claro que por isso o Senhor o ungiu, por isso o Senhor o capacitou, por isso o Senhor o elevou mais do que todos os outros. E o nosso Senhor Jesus é a prova viva disso. Ele deixou bem claro que aquele que crê nele fará as mesmas obras que ele faz e as fará ainda maiores. Pois aqui, dá continuidade no versículo 14, fala bem claro: não são todos eles espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Deixando bem claro como há legiões de espíritos bons enviados pelo nosso Senhor Deus, que trabalham nas mais diversas áreas a favor daqueles que ministram a sua palavra, daqueles que fazem a sua obra com autenticidade, daqueles que guardam a sua palavra no seu coração, daqueles que são fiéis e verdadeiros. Por isso é muito importante a gente ressaltar sempre a todo momento o nosso posicionamento, como nós devemos nos posicionar não somente no secreto, mas sim no público, para que todos possam reconhecer que verdadeiramente há um Deus cujo nome é Senhor, que está operando em nossas vidas. Pois lá no livro de Lucas capítulo 6, o Senhor Jesus foi bem claro: porque me chamam de Senhor, Senhor, e não fazem o que eu vos mando. Então é necessário que nós venhamos examinar o princípio de tudo aquilo que nos vem sendo apresentado, para ver se está de acordo com a verdade do Senhor, de forma que essas legiões de espíritos bons vão poder agir ao nosso favor, ou se está indo conforme o conselho do ser humano, de forma que se tornará tudo em vão. Palavra do próprio Senhor Jesus, Mateus capítulo 15, versículo 7 a 9. Esse povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com os seus lábios, mas o seu coração está cada vez mais bem longe de mim, e em vão me adoram, porque eles são ensinados doutrinas que são preceitos dos homens. E dessa forma, quando você faz as coisas em vão, você não ganha crédito positivo para esses espíritos agirem ao favor de você. Muito pelo contrário, acaba criando brechas para que os espíritos malignos venham a agir de alguma forma para impedir, atrasar ou retroceder do melhor do Senhor se cumprir em nossas vidas. Por isso que é muito importante também a gente ter a interação de um sacerdote, a gente trazer a presença do Senhor nosso Deus para dentro do nosso lar, como o nosso mais novo desafio, dentre as mais de 100 denúncias, que o prêmio somado ultrapassa os 730 milhões de reais em dinheiro. Essa aqui é a nossa mais nova denúncia e é um desafio que vale 200 milhões de reais em dinheiro. Prove na Bíblia Sagrada que um só dos 7 foi anulado ou que não é mais necessário para as pessoas que moram em casas ou em outras formas de moradias. Então prove 1. Ofertas. 2. Dízimos. 3. Sacerdote. 4. Oração. 5. Orar. 6. Receber a palavra da Bíblia Sagrada. Deixando claro, a palavra da Bíblia Sagrada, na palavra do sentimento do coração do ser humano, não. E 7 é ter um lugar na sua moradia, casa ou em outras formas de moradias para estar com o Senhor Deus.
São 7 ao todo. Se você provar na Bíblia Sagrada que uma só delas foi anulada ou que não é mais necessária, recebe o valor de 200 milhões de reais em dinheiro. Para que vocês vejam que a gente não está aqui de brincadeira. A nossa palavra não é meio termo, a gente afirma. Qualquer um que diz que é ao contrário, diz que é mentira, aceita o desafio. Faz a mesma proposta, a gente aceita os desafios. Para que vocês vejam que nós estamos aqui com sinceridade e com transparência. Nos posicionando, reconhecendo que iremos prestar conta de cada palavra que sair da nossa boca no dia do juízo e também iremos prestar conta de cada palavra que sair da nossa boca nos tribunais já aqui nessa vida, já aqui nessa terra. Então é necessário que vocês se posicionem como igrejas vivas, sal e luz no nosso Senhor Jesus, sem dogmas, sem costumes e sem religiosidade. Vocês que estão chegando agora, vocês estão conosco desde o início da live, sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus. Escolha seu número de 1 a 12 e seja membro dessa igreja virtual, @igrejas benditas. Próximo Rebanho Bendito Par, de número 12, e Rebanho Bendito Ímpar, de número 11. O Charles, do Rio de Janeiro, seja muito bem-vindo, com a paz e a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Não esqueçam de compartilhar e convidar outras vidas que precisam e necessitam da palavra do Senhor sendo semeada em seus corações. E o livro sorteado de 1 Pedro, que possui 5 capítulos. Livro de 1 Pedro, que possui 5 capítulos, é o próximo livro a estar sendo ministrado nessa live. Não se esqueçam de se inscrever ou nos seguir para continuar recebendo orações, mesmo após o término dessa live. Estamos aqui sempre com a permissão do nosso Senhor Deus, de segunda a sexta, a partir de 00h07 até 1h24 da madrugada. Livro de 1 Pedro, capítulo 2. 1 Pedro, capítulo 2, para meditação do Rebanho Bendito Par, de número 12, 1 Pedro, capítulo 2. E para o Rebanho Bendito Ímpar, de número 11, livro de 1 Pedro, capítulo 3, para a sua meditação. Vamos aqui à ministração de mais uma oração nessa madrugada. Se inscrevam, nos sigam para continuarem recebendo orações. Estamos também de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, até as 7 horas e 40 minutos, no @MillerOfertadinho. Maravilhoso Senhor Deus, nosso glorioso e santíssimo Pai Celestial, eu peço ao Senhor que haja o teu poderoso agir através da tua santa e verdadeira palavra sendo ministrada. E essas benditas vidas ligadas conosco através dessa internet sejam limpas, libertas, edificadas e protegidas contra toda a obra do mal. Que haja os poderes que há no fogo, no sangue, na palavra do nosso Senhor Jesus o Cristo, indo contra toda a obra da carne ou do maligno, e que essas vidas possam ver as tuas maravilhas, as alcançarem através desta tua bendita igreja virtual, @igrejas benditas, ao se juntarem em um só Espírito junto conosco. Em o nome santíssimo do nosso Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias, aleluia, ao Senhor, meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui à ministração no livro de 1 Pedro, capítulo 2, do versículo 11 ao versículo 17. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja o rei como soberano, quer as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam bem, porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos, como livres que sois, não usando todavia a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o Rei. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Esse capítulo 2 aqui do livro de 1 Pedro é muito importante porque aqui, justamente, o Senhor trazendo novamente o ressalte sobre a prática, sobre as boas obras que aqueles que estão verdadeiramente na presença do Senhor nosso Deus têm que praticar, não apenas para si próprio, mas também para servir de exemplo para aqueles que estão ao redor, que mesmo que falem mal de você, que seja mentindo, porque assim você estará sendo bem-aventurado. E os outros que verem as suas obras, as suas atitudes, o seu comportamento e a sua conduta, vão discernir que o mentiroso
é aquele que estava falando mal da sua pessoa, porque as suas obras, as suas atitudes vão falar mais de quem é você e de quem é o Senhor que você está servindo do que as suas palavras. Porque não adianta nada ter uma Bíblia embaixo do braço e ir na igreja todo domingo dizer que Jesus Cristo é o seu Senhor, se qualquer um que olhar na rua, examinar as suas obras, seus frutos, vai ver que de servo, de filho, de amigo do Senhor Deus, você não tem nada. E aqui o apóstolo Pedro traz um ressalte muito importante sobre o respeito e a subjeção que devemos ter com as autoridades políticas, para que nós venhamos a estar sempre sendo bom exemplo para tudo, para que a igreja verdadeira, ao estar interagindo e participando ativamente na política, de maneira legítima, de acordo com a palavra e a vontade do Senhor nosso Deus, possamos beneficiar não apenas a própria igreja, mas sim a toda a região. Porque quando a igreja verdadeira interage na política, todos são beneficiados, porque ela não vai com placa denominacional, e sim com placa de religião nenhuma, e sim ela vai com a verdadeira verdade do Senhor nosso Deus e traz o desenvolvimento social e espiritual, com fé, amor e amar, de forma que todos que participam, todos que interagem, não só são abençoados, como têm a oportunidade de se tornar uma bênção na vida do próximo. Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor Jesus, pois aqui foi bem claro o versículo 17. Tratai todos com honra, amai os irmãos, e amar não é só de atitudes, não é só por palavras, e sim por atitudes, e temei a Deus. Temer não é ter medo, e sim é respeitar, demonstrar o respeito que você tem para com o Senhor nosso Deus. Tanto é que lá no livro de Malaquias, o Senhor questiona: se eu sou pai, cadê minha honra? Se eu sou o Senhor, cadê o meu respeito? E aqui finaliza: honrai ao rei, para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. E abençoados, agora estarei apresentando a vocês uma mensagem do nosso sacerdote e apóstolo, bendito, bem-aventurado Marcos. Então prestem todos muita atenção, qualquer base da Bíblia Sagrada que você não conseguir anotar, essa live fica salva em algumas redes sociais com @igrejasbenditas. Você vai poder voltar para examinar versículo por versículo, para verdadeiramente fazer prova de nós e do nosso caráter e de toda a liderança que fala em nome do Senhor Deus da Bíblia Sagrada. Prove na Bíblia Sagrada que eu estou mentindo e receba 120 milhões de reais em dinheiro. Examine os livros de Filipenses 4, foco 9 a 19 e Apocalipse 22, foco 2 e 11 e 12 e 18 e 19. Lucas, capítulo 6, versículo 38. E nós afirmamos que o líder e apóstolo Paulo, que foi o maior de todos os apóstolos, ofertava ao sacerdote. Então, examine quem é o sacerdote do seu líder e veja a quem ele está ofertando. E aproveite para entregar suas ofertas diretamente a mim, que sou um sacerdote. Pois saiba que isso é a melhor coisa que você vai estar fazendo, tanto para você, como também para sua família e seus negócios. Abençoados e abençoadas, eu, o apóstolo e sacerdote, bendito e bem-aventurado Marcos, eu saúdo a todos com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, o Filho do Senhor Deus, o verdadeiro. Muita atenção, está escrito que o ser humano tem que crer no Senhor Deus, como está escrito. João 7, versículo 38. E como está escrito na Bíblia Sagrada, eu sou um apóstolo e também um sacerdote da linhagem dele. E um dos meus frutos é estar jejuando há mais de 20 anos, no mínimo 15 horas por dia, sem faltar nenhum, com mais de 2 horas de orações de joelhos todos os dias, de madrugada, sem faltar nenhum dia, junto com o jejum, para expulsar toda a casta de espírito do mal, como está escrito em Marcos 9, versículo 28 e 29. Está escrito também que eu sou um altar e casa do Senhor Deus, para você entregar as suas ofertas e seus dízimos. Leia Mateus 23, 19 a 21 e 23. João, capítulo 2, versículo 19 a 21. O Senhor Jesus o Cristo afirmou em Lucas, capítulo 11, 41 e 42, que a oferta, ela limpa você ou a quem você quiser beneficiar, e até a tudo o que você possuir. Também entregue a sua oferta e dízimos sobre essa palavra para você receber recursos financeiros, ou para curas, ou para libertações. Entregue a mim, que sou um sacerdote, para ser recompensado, como está escrito em Mateus 25, de 14 a 30. Seja fiel para ter 100 vezes mais, como o Senhor Jesus disse. Confira em Marcos 10, 27 a 30, foco 30, e diga só seu primeiro nome, sua cidade, seu estado e o seu país, caso esteja fora do Brasil, para ser colocado no livro de oração para os irmãos. Seja bem-vindo.
Glórias ao nosso Senhor Jesus. Recado dado a todos vocês. Quem perdeu alguma dessas mensagens, essa live fica salva em algumas redes sociais com o @Igrejas Benditas. Você vai poder voltar e examinar versículo por versículo. E quem quiser ofertar ou dizimar nessa obra do nosso Senhor Deus, independente do valor, sejam 10 centavos, sejam 10 bilhões, nessa rede social aqui você encontra na descrição da live as informações necessárias. Em outras redes sociais o vídeo estará fixado no perfil ou então através desse QR Code aqui acima. Pois lembrando que nós damos a garantia de que tudo que vocês fizerem em nome do Senhor Deus, para ou junto conosco, nada disso estará sendo em vão. Sejam todos novamente muito bem-vindos, capaz da graça e alegria no Senhor Jesus. O Rodrigo da Bahia, seja muito bem-vindo, capaz da graça e alegria no Senhor Jesus. Aqueles que querem interagir conosco e tirar suas dúvidas, estaremos interagindo com vocês nos comentários a partir de 1h12 da madrugada. Mas nós só estaremos tirando as dúvidas daqueles que tiverem deixado o seu primeiro nome, o seu município e o seu estado nos comentários. São 3 informações que não levam risco nenhum para a sua segurança, mas demonstram para nós a sua transparência em participar e interagir, como o Leandro de Augustinópolis, Tocantins. Seja muito bem-vindo, com a paz e a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus. Liza também seja muito bem-vinda, deixe aí no comentário o seu município, o seu estado e tire suas dúvidas a partir de 1h12 da madrugada. Vamos ao próximo rebanho dos benditos, nosso Senhor Deus, rebanho bendito par de número 10, rebanho bendito ímpar de número 9. Escolha o número de 1 a 7, pois logo mais no decorrer dessa live eu estarei sorteando mais 7 números, para que você tenha mais uma palavra do Senhor nosso Deus para estar aumentando a sua fé. Romanos 10, versículo 17. De sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E o livro de Salmos, que possui 150 capítulos. O Alaba de Lisboa, Portugal, seja muito bem-vindo também, com a paz e a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Para mais um Glória ao Senhor Deus. Lembre-se de entrar em contato conosco através do privado de uma de nossas redes sociais, pedindo a inauguração de um de nossos templos físicos na sua região, seja no seu bairro, no seu município, no seu estado ou até mesmo no seu país. Pois lembrando que nós estamos aqui para levar um desenvolvimento social e espiritual da Bíblia Sagrada com fé, amor e amar, em que o obreiro recebe seu salário, as pessoas têm acesso ao comer, ao beber, ao dormir, ao vestir, ao calçar, às secretarias de trabalhos e empregos, oportunidades e recursos para fazerem a sua obra para com o Senhor nosso Deus, além de todos terem a oportunidade de pregar, desde que pregue 100% as Escrituras da Bíblia Sagrada. Tudo para mais honra e mais glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E deixando aqui sempre bem claro que esse aí que nem sequer colocou o nome dele, mas talvez nem sei se é sua foto, deixando aqui bem claro, que comentou: acho estranho essas denúncias sem respaldo sólido, porque esse apóstolo não mostra o rosto, estranho demais, vocês estão enganando. Então vamos lá. O início do seu comentário é até compreensível porque você não nos conhece. Mas o respaldo final que você deu, a mensagem final, isso que você fez foi um crime, tá bom? Porque você nos acusou de um crime, de estar enganando, utilizando a palavra do Senhor Deus para enganar as pessoas. Então vamos deixar aqui sempre muito bem claro. Estamos aqui já há mais de 2 anos, oferecendo mais de 730 milhões de reais em dinheiro para quem provar na Bíblia Sagrada se estamos errados ou mentindo, ou que o que eles estão fazendo é o correto e o verdadeiro. Se você tem alguma dúvida em relação ao nosso conteúdo, ao nosso conhecimento, discernimento e entendimento, basta você fazer o quê? Buscar alguém que você tenha certeza que sabe muito da Bíblia Sagrada e trazer até nós. Não estamos nos escondendo em hipótese nenhuma. E o nosso apóstolo só não mostra o rosto porque ele continua com os trabalhos sociais, em ruas, em hospitais, em presídios, de casa em casa, e ele não gosta de ser tratado de maneira diferente quando identificam quem ele é. Uma pessoa milionária andando na rua servindo ao próximo, você acha realmente que ele não vai ser tratado de maneira diferente, sem contar as tentativas de sequestro que já ocorreram? Então vamos examinar sempre a palavra do Senhor Deus, perguntar sempre antes de trazer qualquer tipo de afirmativa, para não acabar vindo a se prejudicar, tanto espiritualmente, quanto também judicialmente, naturalmente aqui nessa terra, pois nós estamos aqui nos posicionando com sinceridade para mais honra e glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Você aceita o desafio? Então entre em contato conosco no privado, na outra rede social, pra gente marcar. Mas saiba que quem não conseguir provar vai ter que pagar o valor em dinheiro, tá bom? Pois o advogado mais competente ganha uma causa dessa na justiça, que quem não conseguir provar vai ter que pagar o valor em dinheiro. Por isso que nós estamos sempre aqui nos colocando, nos posicionando como igreja sal e luz do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Vamos aqui ao próximo livro a ser ministrado nessa live, para mais honra e glória ao Senhor Deus, livro de Salmos, capítulo... Glórias ao nosso Senhor Jesus, Salmos capítulo 76.
Salmos capítulo 76 para a meditação do rebanho bendito par de número 10. Salmos capítulo 76. E para o rebanho bendito ímpar de número 9, livro de Salmos capítulo 77 para a sua meditação. Tudo para mais honra e mais glória nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Então entre em contato lá conosco no privado para agendarmos esse debate em nosso canal @MillerOfertaDin. Tudo para mais honra e glória nosso Senhor Jesus. Você que escolhe lá uma das denúncias. Vai lá, aproveita que você parece que já examinou alguma delas. Escolhe uma delas, traz aqui o tema pra gente debater sobre ela na próxima live no @MillerOfertaDin. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Jesus. Vamos aqui à ministração de mais uma oração. Escolha o seu número de 1 a 7. E o Aquiel de Itápolis, São Paulo. Seja muito bem-vindo, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus. Próxima oração a ser ministrada. Se inscrevam, nos sigam para continuarem recebendo orações, mesmo após o término dessa live. Para mais honra e glória do Senhor Jesus. Santíssimo e bendito Senhor Deus, o Criador dos céus e da terra, eu peço ao Senhor que através da tua grande misericórdia, fidelidade e benignidade, haja a edificação, libertação e proteção dessas vidas dos seus filhos benditos que estão juntos conosco nesta live, e que o Senhor possa ser o amparo e escudo de todos os membros, seguidores ou inscritos ou ofertantes ou dizimistas desta tua bela igreja virtual, @Igrejas Benditas. Que haja os poderes que há no fogo, no sangue e na palavra do nosso Senhor Jesus o Cristo, removendo todo espírito do mal e toda obra do espírito do mal que estiver tentando impedir ou retroceder a tua palavra de ser semeada nesses corações e virem a frutificar em abundâncias e os frutos permanecerem, para que eles possam ser benditos ao sair, benditos ao entrar, benditos ao falar e benditos onde colocarem as plantas dos seus pés ou as palmas de suas mãos. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias e aleluia ao Senhor e no muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, estamos novamente muito bem-vindos com a paz e a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus. Vamos aqui dar início à ministração no livro de Salmos capítulo 76, do versículo 6 ao versículo 12. Ante a tua repreensão, ó Deus de Jacó, paralisaram carros e cavalos. Tu, sim, tu és terrível. Se te iras, quem pode subsistir à tua vista? Desde os céus fizeste ouvir o teu juízo. Tremeu a terra e se aquietou. Ao levantar-se Deus para julgar e salvar todos os humildes da terra. Pois até a ira humana há de louvar-te, e do resíduo das iras te cinges. Fazei votos e pagai-os ao Senhor vosso Deus. Tragam presentes todos os que o rodeiam, aquele que deve ser temido. Ele quebranta o orgulho dos príncipes, é tremendo aos reis da terra. Glórias, aleluia, nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Esse capítulo 76 aqui do livro de Salmos demonstra a majestade e o domínio do Senhor nosso Deus sobre todos os seres. E como verdadeiramente é importante nós estarmos de acordo com a sua palavra. Pois aqui foi bem claro, e salva todos os humildes da terra. As pessoas hoje em dia confundem humildade com simplicidade. Simplicidade é basicamente a pessoa não se importa se ela está andando de carrão, se ela está andando de bicicleta, se ela está andando a pé. A pessoa não se importa se ela está com roupa de luxo, se ela está com roupa furada. Então é necessário que isso é simplicidade. Agora, a humildade é quando você renuncia aquilo que é seu por direito para poder beneficiar ao próximo. O Senhor Jesus, o trono dele era de direito, mas ele renunciou ao seu trono, se fez carne, se fez homem, passou por todas as provações, foi glorificado para que todos nós viéssemos a ter uma oportunidade de salvação e de vida eterna livre com ele na glória. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Jesus. Vamos aqui ao próximo rebanho bendito, par de número 6, e o rebanho bendito ímpar de número 5. São os próximos a estarem recebendo uma palavra do Senhor nosso Deus para a sua meditação. Não se esqueçam de se inscrever, nos seguir e compartilhar outras vidas para outras vidas que precisam e necessitam da palavra do Senhor nosso Deus. O livro sorteado de 1 Coríntios, que possui 16 capítulos. O livro de 1 Coríntios, que possui 16 capítulos, é o próximo livro a estar sendo ministrado. Lembrando a todos vocês que a partir de 1h12 da madrugada eu estarei interagindo, tirando as dúvidas somente daqueles que tiverem deixado o seu primeiro nome, o seu município, o seu estado ou também o seu país, caso esteja fora desse nosso querido Brasil. Livro de 1 Coríntios, capítulo 6. 1 Coríntios, capítulo 6, para a meditação do rebanho bendito par de número 6. 1 Coríntios, capítulo 6. E para o rebanho bendito ímpar de número 5, livro de 1 Coríntios, capítulo 7, para a sua meditação.
Vamos aqui à ministração de mais uma oração. Não se esqueçam de se inscrever, de nos seguir e compartilhar para outras vidas que precisam e necessitam da palavra do Senhor nosso Deus, sem dogmas, sem costumes e sem religiosidade. E deixem nos comentários a palavra do Senhor nosso Deus. Poderoso Senhor e Salvador de nossas vidas, nosso Senhor Jesus, o Cristo. Eu peço ao Senhor que haja a tua paz, a tua graça e a tua alegria, edificando, libertando, restaurando e renovando todas essas vidas ligadas conosco em um só Espírito, nesta tua igreja virtual, @Igrejas Benditas. Que haja o poder transformador que há no sangue do Senhor Jesus, o Cristo, sendo derramado desde o alto fio de cabelo dessas cabeças até a planta de seus pés, e possa haver voz de júbilo e salvação, chegando junto com essa ministração da tua santa, forte, bendita e verdadeira palavra, no lar, no comércio, no veículo, onde quer que se encontrarem os benditos amados do Pai junto conosco através dessa internet. É o que eu peço em o nome santo dos santos, do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo, e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui dar início à ministração no livro de 1 Coríntios, capítulo 6, do versículo 5 ao versículo 11. Para vergonha vou-lo digo, não há porventura nem ao menos um sábio entre vós que possa julgar no meio da irmandade? Mas irá um irmão a juízo contra outro irmão, e isso perante incrédulos. Ou só existir entre vós demandas, já é a completa derrota para vós outros. Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano, e isto aos próprios irmãos. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Glórias, aleluia, ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Esse capítulo 6 aqui do livro de 1 Coríntios aborda justamente o tema que foi mencionado na última live, que infelizmente a situação que encontra hoje em dia as igrejas do Senhor Jesus, principalmente no que se refere ao Brasil, é vergonhosa, porque a gente está tendo que chegar nesse mesmo ponto que está aqui, porque os irmãos que estão sendo justos, andando em santidade e em santificação, não estão sendo vistos como justos, como em santidade, como santificação, porque está combatendo tudo aquilo que é carnal, tudo aquilo que é a doutrina religiosa que veio sendo fundamentada de séculos e séculos. Então temos que levar as causas aos incrédulos, para que pelo menos sem essa casca religiosa possa ser enxergada a verdade. Porque não adianta você chegar para uma pessoa religiosa com a sua religião encarnada na veia, mais importante do que a palavra do Senhor Deus, falar que ela está indo para a esquerda, mas a palavra do Senhor Deus manda ir para a direita, ela está vendo que ela está na esquerda, mas ela não quer saber. Por quê? Porque a religião dela doutrinou ela desde a sua juventude. Então vamos verdadeiramente nos posicionar como igreja sal e luz do nosso Senhor Jesus, examinar as nossas obras, os nossos frutos e questionar aquilo que é realmente da parte do Senhor Deus e aquilo que não é. Questionar se realmente as igrejas hoje em dia estão com a palavra do Senhor Deus ou se não estão. Por isso temos aí as mais de 100 denúncias, para que vocês estejam alertas, atentos e se posicionem em santidade, em santificação, sejam justificados através das suas obras, das suas palavras, de acordo com a vontade do Senhor, não de acordo com o seu dogma religioso. Vamos aqui ao próximo rebanho dos benditos nosso Senhor Deus, rebanho bendito par de número 8 e rebanho bendito ímpar de número 7. Todos que são seguidores ou inscritos, membros ou ofertantes de nossas igrejas virtuais, ministérios e canais, recebem orações além das que são realizadas durante a live. Pois o nosso sacerdote e apóstolo bendito bem-aventurado Marcos ora por todos vocês toda madrugada e toda semana também de madrugada, orações diretamente de cima do monte. Falando nele, livro de Marcos, que possui 16 capítulos. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo. E esse com a foto de que é um azinho azul aí, esse não tem caráter não, tá bom? Mas todos vocês são muito bem-vindos, capazes, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo. Vamos aqui ao livro de Marcos, capítulo 5. Marcos, capítulo 5, para a meditação do rebanho bendito par de número 8.
Marcos capítulo 5. E para o rebanho bendito ímpar de número 7, livro de Marcos capítulo 6, para a sua meditação. Escolha o número de 1 a 7, que daqui a pouco estaremos sorteando mais 7 números, para que você tenha mais uma palavra do Senhor nosso Deus para a sua meditação. Vamos aqui à ministração de mais uma oração. Compartilhem a palavra do Senhor nosso Deus para que ela alcance cada vez mais e mais vidas. Mas antes da oração, eu estarei apresentando a vocês uma mensagem minha, que sou filha do nosso sacerdote e apóstolo bendito, bem-aventurado Marcos, em que eu explico com mais detalhes as palavras e intenções do nosso sacerdote e de nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais parceiros. Qualquer dúvida que surgir, deixe nos comentários seu primeiro nome, município e estado, e a partir de 1h12 da madrugada estaremos interagindo com vocês e tirando as suas dúvidas. E caso você não consiga escutar a mensagem, em algumas redes sociais essa live fica salva no @Igrejas Benditas. Eu tô falando rápido porque o tempo ali tá acabando. Muita atenção! Saiba que nós vamos abrir igrejas físicas em todos os municípios do Brasil, com desenvolvimento social e espiritual, em que os obreiros recebem salário e as pessoas têm acesso a comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos, oportunidades e recursos para fazerem a verdadeira obra do Senhor Deus, entre diversos outros benefícios, para receberem as bênçãos e recompensas do Senhor Deus. Examine Mateus 16, de 24 a 27 e João capítulo 15. Então atenção! Pois todos os políticos, sendo eles vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores, já voltaram das férias. E as igrejas virtuais têm discípulos em todos os estados do Brasil. Mas para chegar ainda mais rápido na sua região, precisamos mostrar às autoridades políticas o interesse da população nesses grandes benefícios que chegam com as inaugurações de nossos templos físicos, mostrando as ofertas em cada município, cidade no Brasil, feitas pelos moradores, independente do valor, seja R$1 ou 1 bilhão. Entre em contato com os políticos da sua região e peça a eles para entrarem em contato conosco para levar uma verdadeira obra do Senhor Deus, que beneficia e abençoa a todos, independente do segmento religioso de fé. Ajude a você, as pessoas do seu município e a nós, fazendo as suas ofertas e sendo um missionário, convidando também outras pessoas, tanto do seu município como de outras cidades, estados ou países, para fazerem suas ofertas também. Saiba que nós também vamos dar uma ajuda de 2% a 100% em dinheiro no seu consumo, seja você rico ou pobre, independente do segmento religioso de fé ou do seu grau de escolaridade, para acabar com a fome e levar a boa alimentação e saúde para o corpo, a alma e o espírito. Examine Mateus 25, versículos 31 a 46, Mateus 8, versículos 1 a 13, Lucas 6, versículo 38 e Lucas 11, versículos 41 e 42. E confira como todas as nossas atividades estão firmadas na Bíblia Sagrada. Portanto, participe desse grande avivamento para contar com orgulho às suas futuras gerações de como uma oferta sua foi capaz de mudar toda uma história, seja a história da sua vida, da sua família, do seu bairro, município, estado ou até mesmo do seu país. Então, entre em contato conosco no privado de nossos perfis oficiais, deixando seu nome, sua cidade, seu estado e dizendo apenas "eu fiz", para ser colocado no livro de orações e receberem orações todas as madrugadas e toda semana também de madrugada, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. Faça um ato de fé e prove o nosso caráter e o caráter do Senhor Deus que está conosco, ofertando nessa obra e divulgando essa causa para outras pessoas. Examine nossas mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos e verifique todas as nossas mais de 100 denúncias apresentadas em nossos canais, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual, e demonstram a todos como nós não estamos levando nenhuma de nossas palavras, nem atividades ou atitudes com má fé, nem de brincadeira, nesses mais de 2 anos que estamos na internet. E se quiser mais detalhes ou tirar suas dúvidas, acompanhe nossas lives de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, comigo no @MillerOfertaDin. Glória ao Senhor Jesus. Recado dado a todos vocês. Quem quiser mais informações, tirar suas dúvidas, até a partir de 1h12 da madrugada estaremos interagindo com vocês nos comentários. Mas é necessário que você deixe seu primeiro nome, município, estado ou seu país, caso seja fora do nosso querido Brasil. E aí, entre em contato conosco através do privado para levar um de nossos templos físicos na sua região. E o político é necessário também, porque se um vereador bloquear, a gente não vai poder entrar dentro do município por causa do vereador. Por isso que é necessário que vocês também interajam com a política, que vocês falem às autoridades políticas da sua região para eles levarem um de nossos templos físicos para o seu bairro, município, estado ou para o seu país.
Vamos aqui à ministração no livro de Marcos, capítulo 5, para mais honra e mais glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos à ministração no livro no livro de Marcos, capítulo 5, no versículo 35 ao versículo 43. Glórias ao nosso Senhor e Salvador. Tem que ser no privado, porque aqui apaga. Exatamente, gente. Entre em contato conosco no privado para tirarem as suas dúvidas. O começado ali, o Rodrigo de Paratinga, na Bahia. Com certeza nós vamos chegar aí na sua região, abençoado. Mas entre em contato conosco no privado para ficar ali registrado. A nossa equipe vai te responder, tirar as suas dúvidas. Para mais honra e glória ao nosso Senhor Jesus. Vamos aqui ao livro de Marcos. Aí nas redes sociais apagam. Marcos, capítulo 5, do versículo 35 ao versículo 41. Mas ele ainda, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu, porque ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, lhes disse: por que estáis com o alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança, e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse: Talitá, cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Nesse capítulo 5 aqui do livro de Marcos, deixa evidente como nós não podemos nos permitir abalar pelas situações, nem pelas pessoas que chegam com boa vontade na nossa frente, mas que de alguma forma está impedindo o agir a palavra do Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso. Pois se naquele momento ele tivesse duvidado, o Senhor Jesus ainda assim teria conseguido fazer o milagre, para a glória do Senhor. Mas o ponto é, o crédito dele ficaria negativo perante os olhos do Senhor, nosso Deus. Então é sempre importante que a gente confie na palavra, na verdade, na justiça do Senhor e Salvador de nossas vidas. Vamos aqui ao próximo livro a estar sendo ministrado nessa live. Se prestar atenção, consegue focar para mais honra e glória ao nosso Deus. Só focar e prestar atenção que vão conseguir me entender, porque aí é o Espírito Santo de verdade quem pode ajudar todos vocês. Livro de Cantares, capítulo 8, que contém 8 capítulos. Cantares, que contém 8 capítulos, é o próximo livro a estar sendo ministrado nesta madrugada. Livro de Cantares, capítulo 1. Cantares, capítulo 1, para a meditação de todos nós nesta live. Livro de Cantares, capítulo 1. Vamos à ministração de mais uma oração. Compartilhem a palavra do Senhor, nosso Deus, para mais e mais vidas. Em algumas redes sociais essa live fica salva, você vai poder voltar, diminuir a velocidade caso necessário e compartilhar para outras vidas que precisam e necessitam da palavra do Senhor, mas que não podem estar presentes agora no ao vivo. Nosso Santíssimo e Fiel Senhor e Salvador de nossas vidas, nosso Senhor Jesus o Cristo. Em teu santo nome eu peço que esses teus benditos amigos que estão reunidos conosco em um só Espírito, nesta live realizada durante a madrugada, possam ser lavados e limpos pela tua santa palavra sendo ministrada. Que haja o poder que é no sangue do Senhor Jesus o Cristo, removendo toda obra e todo impedimento da carne ou do maligno sobre cada uma dessa vida, onde essa live for capaz de alcançar, para que elas possam viver e produzir abundâncias de frutos. Uns a 30, outros a 60 e outros a 100 por um, e seus frutos venham permanecer, para exaltar e engrandecer ainda mais ao teu santíssimo e poderoso nome, e elas receberem as recompensas, promessas e prosperidades que o Senhor concedeu àqueles que o amam. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo, o Santo dos Santos, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias, aleluia, ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Vamos aqui à ministração do livro de Cantares, capítulo 1. Deixe aí no comentário seu primeiro nome, município e estado, que a partir de 1h12 da madrugada estarei interagindo com vocês nos comentários e tirando as suas dúvidas, juntamente com o nosso sacerdote e apóstolo, bendito, bem-aventurado Marcos, para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus. Vamos à ministração no livro de Cantares, capítulo 1, do versículo 5 ao versículo 11.
Eu estou morena e formosa, ó filhas de Jerusalém, como as tendas de Quedar, como as cortinas de Salomão. Não olheis para o eu estar morena, porque o sol me queimou. Os filhos de minha mãe se indignaram contra mim e me puseram por guarda de vinhas. A vinha, porém, que me pertence, não a guardei. Dize-me, ó amado de minha alma, onde apacentas o teu rebanho? Onde o fazes repousar pelo meio-dia? Para que não ande eu vagando junto ao rebanho dos teus companheiros. Se tu não o sabes, ó mais formosa entre as mulheres, sai-te pelas pisadas dos rebanhos e apacenta os teus cabritos, junto às tendas dos pastores. As éguas dos carros de Faraó te comparo, ó querida minha. Formosas são as tuas faces entre os teus enfeites, o teu pescoço com os colares. Enfeites de ouro te faremos com incrustações de prata. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Nesse capítulo 1 aqui do livro de Cantares, é importante verdadeiramente para a gente ver aonde está o nosso coração. Se está apenas limitado àquilo que nós podemos ver nessa terra, nesse mundo, ou se estamos realmente preocupados em semear a boa semente para verdadeiramente recolher já nessa vida e o principal, no mundo por vir, a salvação e a vida eterna livre. Tudo para mais honra e glória no Senhor Jesus. Escolhem agora o seu número de 1 a 7, que eu estarei dando início aos sorteios dos 7 números, para que você tenha uma palavra do Senhor nosso Deus para a sua meditação. Se de 1 a 7 você escolheu o número 1, vai meditar no livro de Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1, se você escolheu o número 1. Se você escolheu o número 4, vai meditar no livro de Hebreus capítulo 1. Hebreus capítulo 1, se você escolheu o número 4. Se você escolheu o número 7, vai meditar no livro de 1 Pedro capítulo 2. 1 Pedro capítulo 2, se você escolheu o número 7. Se você escolheu o número 3, vai meditar no livro de Salmos capítulo 76. Salmos capítulo 76, se você escolheu o número 3. Se você escolheu o número 6, vai meditar em 1 Coríntios capítulo 6. 1 Coríntios capítulo 6, se você escolheu o número 6. Se você escolheu o número 2, vai meditar em Marcos capítulo 5. Marcos capítulo 5, se você escolheu o número 2. E se você escolheu o número 5, vai meditar no livro de Cantares capítulo 1. Cantares, capítulo 1, se você escolheu o número 5. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Vão deixando nos comentários seu primeiro nome, município e estado, que daqui a pouco eu estarei tirando as dúvidas de vocês. E muita atenção, você que quer reconhecer ao Senhor Jesus, o Cristo, como seu único Senhor e Salvador, de corpo, alma e espírito em sua vida. Declare agora nos comentários as seguintes palavras. Coloque o seu nome. Eu confesso e reconheço o Senhor Jesus Cristo como meu único Senhor e Salvador, de corpo, alma e espírito em minha vida. E assim que você puder, entre no seu quarto, feche a porta e de joelhos, leia em voz alta a seguinte passagem na Bíblia Sagrada. Livro de Mateus, capítulo 11, versículo 28 ao versículo 30. Mateus, capítulo 11, do versículo 28 ao versículo 30. Você vai ler essa passagem em voz alta e logo em seguida vai fazer a seguinte oração. Senhor Jesus, eu entrego a Ti também o meu jugo e o meu fardo que são pesados. Senhor Jesus, eu recebo de Ti o seu jugo e o seu fardo que é suave e leve. E vou produzir muitos frutos, como está escrito no livro de João, capítulo 15. E vou estar junto com esses irmãos que estão nesse mesmo propósito de dar muitos frutos. E ainda que eu esteja ausente de corpo, mas permaneço no mesmo espírito, como está escrito no livro de Colossenses, capítulo 2, e no livro de Mateus, capítulo 12, e o meu muitíssimo amém. Milena, muita coisa, não tive tempo de eu fazer tudo agora. Essa live fica salva em algumas redes sociais com @igrejasbenditas. E você vai poder estar voltando, pausando, diminuindo a velocidade caso necessário e podendo verdadeiramente reconhecer o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Como diferentemente do que muitos ensinam por aí, de aceitar Jesus não é para aceitar, porque ele não é uma mercadoria que você precisa aceitar, e sim a reconhecer Ele como Senhor e Salvador da sua vida. Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus e o melhor para a sua vida e a vida da sua família. Um detalhe muito importante que é necessário que você, depois de você fazer isso aí, você
Entre em contato conosco Entre em no contato privado. aqui ao vivo fazendo essa confirmação. Exatamente. Porque lá em Mateus capítulo 10, versículo 31 e 32, o Senhor Jesus diz: todo aquele que me confessar diante do homem, eu também confessarei diante do meu Pai que está no céu. Mateus 10, versículo 31 e 32, tá bom? Muitíssimo bem. Tudo para mais honra e mais glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Mas aquele que me negar, ele falou, eu vou negar também. Exatamente. E aí, depois de entrarem também aqui em público, entrem também em contato conosco no privado para estar tirando as suas dúvidas e estar sendo instruído na palavra do Senhor nosso Deus. E aí, muita atenção nesse nosso novo desafio de 200 milhões de reais em dinheiro. Prove na Bíblia Sagrada que só um dos 7 foi anulado ou que não é mais necessário para as pessoas que moram em casas ou em qualquer outras formas de moradias. 1. Ofertas. 2. Dízimos. 3. Sacerdote. 4. Oração. 5. Orar. 6. Receber a palavra da Bíblia Sagrada. Deixando claro aqui a autenticidade. Não é o que o homem acha, apenas imagina, não. 7. É ter um lugar na sua moradia, casa ou em outras formas de moradias para estar com o Senhor Deus. São 7 ao todo. Então prove na Bíblia Sagrada que uma só delas foi anulada ou que ela não é mais necessária e receba 200 milhões de reais em dinheiro. Para que vocês vejam que estamos aqui nos posicionando com caráter. Pois lembrando a todos vocês que nós também estamos aqui para proporcionar a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos, nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteções também quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscritos ou seguidores, membros ou ofertantes ou dizimistas nesses ministérios do Senhor Jesus Cristo para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar nesses ministérios do Senhor Jesus para conosco, nos livros de Mateus capítulo 12, versículos 25 e 30 a 32, Lucas 5, versículo 14, Lucas 6, versículos 38 e 40, Lucas 11, versículos 41 e 42, Romanos 15, versículos 16 a 18 e Provérbios 11, versículo 25. Dependendo da rede social que estiver nos acompanhando, você vai poder tanto voltar para examinar versículo por versículo, como também você vai encontrar as informações para ofertar na descrição da live. Em outras redes sociais, o vídeo estará fixado no perfil ou então através desse QR Code que está aqui acima. Lembrando que nós damos a garantia de que tudo que vocês fizerem em nome do Senhor Deus, para ou junto conosco, nada disso estará sendo em vão. E deixando bem claro que o Yoshua aí, nós só estaremos respondendo dúvidas de quem tiver deixado seu primeiro nome, município e estado aí nos comentários. Caso contrário, não estará sendo respondido, pois priorizamos aqueles que estão aqui para interagir e participar, tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Então, todos muito bem-vindos, capazes, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus. E o Wesley lá de São Paulo havia perguntado. Ele fez 2 perguntas, na verdade. Vamos lá, cadê a primeira pergunta que ele havia feito? Você já leu a Bíblia sistematicamente? Como assim sistematicamente? Se eu seguir um sistema, uma ordem? Sim, eu já li a Bíblia Sagrada de capa a capa diversas vezes. E algumas vezes eu segui ali um padrão para ler. Por exemplo, eu comecei lendo o Novo Testamento, que é a palavra, o Evangelho do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Tudo para mais honra e glória, Senhor Deus. E aí ele perguntou aqui. Me tira uma dúvida, vocês já fizeram parte de uma igreja física antes de criar a página da igreja virtual? Então vamos lá, Todas pessoal. elas. Nós já frequentamos Praticamente todas as igrejas de templo físico. Porque, deixando aqui bem claro, gente, aqui, primeiro ponto, que não foi a gente que criou aqui a igreja virtual. E sim, é tudo aquilo, o Senhor Jesus é aquele que cria tudo e todos. Ele nos revelou o ministério virtual, assim como ele revelou aos apóstolos o ministério através de cartas, para que todos interagindo. Exatamente. Lá no livro de Daniel já estava profetizado sobre esse grande conhecimento que iria acompanhar, que ia chegar em cada lar, comércio, veículo, cada coração, no mundo todo, para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. E sobre o templo físico, já frequentamos todos eles. Desde pequeno já frequentei todo tipo de templo físico, mas estamos aqui para continuar nos ajuntando, para que vocês possam verdadeiramente ver como o Senhor Jesus afirmou. Mateus capítulo 12, aquele que não ajunta, espalha, o reino dividido não prospera. Então vamos lá. Aqui o Michel do Rio de Janeiro, capital, seja muito bem-vindo, capaz e graça e alegria, nosso Senhor Jesus, perguntou. Está escrito em Atos 7:48 que Deus não habita em templos de pedra, construção humana. Está escrito em Atos 17, versículo 24. Atos 17, versículo 24. E em 1 Coríntios capítulo 3, versículos 16 e 17, diz que somos o verdadeiro templo do Altíssimo. Por que tantas igrejas? Então vamos lá. Primeiro ponto, separa templo de igreja. Igreja é o ser humano. O Senhor Jesus constituiu o ser humano também como sua igreja. Agora, questionar a existência dos templos físicos é válida.
Principalmente porque hoje em dia eles não estão cumprindo o papel e o dever de um templo físico. Porque ele tem que servir. Não é essa história de montou uma igrejinha e agora Deus proverá. Fica pegando o dinheiro, a oferta e o dízimo das pessoas e não proporciona aquilo que é dever e obrigação. Palavra do próprio Senhor Jesus. Lucas capítulo 14. Antes de iniciar uma grande obra, é necessário examinar primeiro seus recursos e condições financeiras, para que não venha outra examinar e encontre algum defeito. E também, um caso muito importante, é necessário o templo ter o comer, o beber, o dormir, o vestir e o calçar das pessoas. Exatamente. E o obreiro receber templo, salário. E o obreiro também recebendo seu salário. Mas não é pra ficar plantado lá no templo físico, não. Ele não obrigou ninguém a abrir o templo, mas se vai abrir, tem que ter essas coisas lá dentro. Só pode receber ofertas e dízimo quem tem sacerdote e quem está dando comida, o comer, o beber, o dormir para o povo. Isso todo dia, né? Uma vez por semana, uma vez por mês, não. Exatamente. É que nem todo no nosso dia. caso é todo dia. Glória ao nosso Senhor Jesus. Se a pessoa tem fome todo dia, por que você vai dar uma vez por semana? E aí ele fez outra pergunta. Seremos arrebatados antes, durante ou depois da tribulação? Bom, nessa parte aí eu vou dizer um negócio pra você que vai te escandalizar, mas quando você olhar lá, você vai ver que nós estamos falando 100% certo. O Senhor Jesus está vindo, vai vir pela terceira vez. Ele já veio duas. E agora vai ser a terceira. E a terceira, ele vai arrebatar todos aqueles que vão ser julgados. Não todos aqueles que foram arrebatados vai ser salvo. Não. Vão ser julgados as suas obras e tudo aquilo que foi feito. E aí sim, aí uns vai ter uma prisão eterna, e o outros vai ter uma prisão, vai ficar livre eternamente. Então o Senhor Jesus tem duas vidas eternas lá esperando cada um de nós. Uma é uma prisão eterna, preso, e a outra é uma liberdade livre eternamente. É isso aí que vai acontecer, tá bom? Exatamente. Então, aqueles que vão ser arrebatados daqui, não pensa que vai ver, ó, tá solto e vai ser salvo, não. Pode ser preso eternamente, porque vai ter que ser preso eternamente, junto com os outros que estão vagando aí. Exatamente. Hoje em dia, tá bom? E o Daniel... Isso está lá em Mateus 28 e Marcos capítulo 29, tá bom? Exatamente. Marcos capítulo 9. Marcos capítulo 9, isso aí. E o Daniel de Brasília, Distrito Federal, seja muito bem-vindo, capaz, a graça da igreja nosso Senhor Jesus, ele perguntou, o que seria um sacerdote? Diferença para pastor? Muita. Já começa que pastor é um só, João capítulo 10. Bom, pronto. Aí, se você comparar o sacerdote, com o Senhor Jesus, você vai ver que a diferença aumenta mais ainda. Não, mas o negócio é muito gigantesco, certo? Porque ele é o único pastor. Você pode ver que nenhum apóstolo se identificou como pastor, foi identificado como pastor e ungiu alguém a pastor. Nenhum apóstolo fez isso. Então pronto. Eles montaram todo um ministério dizendo ser para eles, com base em um único versículo da palavra do apóstolo Paulo, que escreveu de próprio punho ser escravo do Senhor Jesus. Ou seja, a palavra dele nunca ia anular a palavra do Senhor Jesus. Quando Paulo falou aquilo, que o Paulo foi conversar com os outros, ele falou assim, isso aí é aberração, você não pode, porque nós andamos com ele falou que ele é o único. E exatamente. Pronto, porque Pedro era o único que poderia dizer que ele era pastor. Mas ele foi bem claro, eu como presbítero que sou, vos escrevo como convém apacentar o rebanho de Cristo. 1 Pedro capítulo 5. Então, 1 Pedro capítulo 5 está lá, de cara logo. Então, quer dizer, não tem como. Mas se você falar assim, Marco, qual é a diferença de você para o apóstolo? Tem muita. Qual é a diferença de você para o bispo? Sacerdote, especifica. Tem muito. Porque você também é apóstolo. Então, não, exatamente, não, mas tem. O fato de eu ser apóstolo, ser sacerdote e ser apóstolo, eu não posso deixar de cumprir com nenhuma das minhas obrigações. Exatamente. Certo? Porque são secretarias diferentes uma da outra. Certo? Um realmente fica mais plantado no templo e envia discípulos para a casa das pessoas. E quando as pessoas vão até ele tem que resolver tudo quando for tipo de problema, ele tem que resolver. O sacerdote tem que resolver. Pronto. De acordo com a palavra do Senhor. De acordo com a palavra de Deus. Ele tem que resolver, ele tem que conhecer tudo, certo? Já o apóstolo, ele vem justamente para poder apacentar as pessoas nas suas casas, de casa em casa. Mas ele recebe a oferta por causa de quê? Porque ele entrega também ao sacerdote. Exatamente. Você pode olhar lá que está assim na Bíblia Sagrada, está lá no livro de Atos.
Glórias ao nosso Senhor Jesus. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador Senhor Jesus Cristo, para mais uma glória a Deus. O abençoado lá de Portugal havia perguntado: você já expulsou demônios de alguma pessoa alguma vez? Então vamos lá, deixando aqui sempre bem claro que há uma diversidade de demônios de maneira que eles operam. De doença, já servi como intercessora ali, de acordo debaixo da autoridade do nosso sacerdote e apóstolo. Já tive batalhas espirituais em espírito e também de maneira física, que eles se materializaram na minha frente. Mas eu chegar lá e falar, mandar o demônio sair do corpo de alguém, ainda não aconteceu. Exatamente, mas isso aí... Então, Já sim. já, né? Mas já... mas eu estava ali debaixo da autoridade do apóstolo, exatamente. Então, já também, poxa. Então pronto. Glória ao nosso Senhor Jesus. Já teve tudo geral, tudo. Glória ao nosso Senhor Deus. Ele perguntou: quantas igrejas tem no mundo de igrejas benditas? Milhares, centenas de milhares. Não podemos afirmar exatamente quantas, porque igrejas são pessoas. Para mais uma, glória ao Senhor Jesus. Bendito é uma classe com promessas nas escrituras sagradas. Então há diversas igrejas benditas do Pai, espalhadas aí por todo o mundo. Estamos aqui buscando ajuntar todas em um só Espírito. Para mais uma, glória ao Senhor Jesus. E você pode ser uma também, tá bom? Exatamente. E continuar no templo onde você está. Exatamente, que ele está lá em Lisboa, Portugal. Então, para mais uma, glória ao Senhor Deus. Opa, aí, ó, Portugal, hein? Estamos chegando aí, pode ter certeza disso. Muitíssimo amém. E entre em contato conosco no privado, pedindo de nossos tempos com físicos certeza aí que nessa vai região. chegar aí. Tu pode ter certeza que você vai ficar bem, tu pode ter certeza disso, tá bom? Vamos lá, temos que agilizar. Conosco que todo obreiro recebe salário. Muitíssimo amém. E esse que está falando aí por trás é o nosso sacerdote e apóstolo bendito, bem-aventurado Marcos, e é o meu pai, e eu sou um milagre do nosso Senhor Jesus, pois minha mãe não poderia gerar nenhum filho, e cá estou eu, meu irmão mais velho do que eu, perfeito e com saúde na presença do nosso Senhor Deus. E o Wesley havia perguntado: que mente é essa, gente? Estou impressionado, que menina diferente, mas vocês louvam hinos? Curiosidade sincera. Com certeza, com certeza, abençoado. A gente só não canta aqui na internet, porque cada uma rede social tem direitos autorais, uma burocracia diferente. Então a gente fica aqui na palavra do Senhor nosso Deus, que é o essencial para todos vocês. O louvor não é essencial, mas a palavra do Senhor nosso Deus é essencial na vida de cada um de vocês. De sorte que a fé vem pelo ouvir a palavra do Senhor Deus. Romanos 10, versículo 17. E aqui o Michel perguntou também: quem seria e de onde virá o anticristo? O anticristo já está no mundo desde a época dos apóstolos do Senhor Jesus, palavra dele próprio. E João 1 João capítulo 4 e livro de 2 João também fala sobre ele. Exatamente. E o anticristo não é um ser, ele é legiões de espíritos imundos que trabalham de maneira sutil, a maioria das vezes. Infelizmente está a maioria dentro da igreja hoje em dia. E eles trabalham contra tudo aquilo que é referente à santidade, à palavra do Senhor nosso Deus. Usando pessoas. Usando pessoas, exatamente. Através das pessoas que são acabam sendo, como é que é a palavra? Sendo indagadas, manipuladas pelos espíritos do anticristo. Por isso que a gente falou que tem muita gente que é realmente, verdadeiramente temente ao Senhor nosso Deus, mas está sendo enganada, porque está debaixo de uma autoridade espiritual que está ligada com esse espírito do anticristo. Tanto é que diversas vezes viraliza aí na internet de pessoas se dizendo ser pastores, bispos, apóstolos e tendo pacto escancarado com o outro lado. E aí que é importante de ver como que, examinando as obras e os frutos, a gente vê quem é a árvore. Porque eles fazem os mesmos sinais que o Espírito Santo faz. Apocalipse 16, versículo 12 a 14. Exatamente. Lá você vai ver, tá bom? Exatamente. Isso aí, vão conversando, vão perguntando. Gente, olha nossas denúncias, nós estamos aí, ó, pro mundo todo, nós estamos no mundo todo para a pessoa ver. Porque isso é bom, quando um líder chega e fala para você assim: pastor, você está falando a verdade? Se eu provar que você está falando mentira, não me dá conta. Ele correu, tu sabe assim, pô, tem um mentiroso aí. Pronto. Infelizmente. Eu agradeço imensamente a presença de todos vocês aqui. Aguardo vocês nas próximas lives, segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, no @milhaofertadim, que lá durante toda a live eu interajo com vocês nos comentários. E aqui no @igrejas benditas, a partir de meia-noite e 7 até 1h24 da madrugada. Entre em contato conosco no privado para tirarem suas dúvidas. Fale com as autoridades políticas da sua região. Fale com os empresários, os empreendedores e até mesmo com os moradores de rua, pois nós temos uma oportunidade para cada um de vocês, independente do grau de escolaridade, independente das posses financeiras, independente do segmento religioso de fé, para você se tornar uma bênção na sua região, para mais honra e mais glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Fiquem todos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Aguardo vocês nas próximas lives, meu muitíssimo amém. E outra coisa também, tem aqui... As reprises no final de semana, exatamente. As reprises no final de semana. Nós temos live de segunda a sexta ao vivo. Mas aos finais de semana nós sorteamos entre as lives, no sábado e domingo. Nós sorteamos entre as lives que foram realizadas na semana, sorteamos qual será reprisada nos finais de semana. No caso é só nessa rede social aqui, que é aquela vermelha.
naquela vermelha com triângulo branco no meio. E no mesmo horário das nossas lives, segunda a sexta, no caso da Arroba Igrejas Benditas, a partir de meia-noite e 7. E também tem uma outra reprise às 4 e 7 da madrugada também, gente. É muita palavra do Senhor nosso Deus. E assim, dessa forma, de segunda a segunda, você tem como trazer a presença do Senhor nosso Deus para o seu lar. De manhã, de tarde, à noite e de madrugada. Exatamente, que não é só aqui na Arroba Igreja Bendita, não. Nessa rede social você encontra na descrição da live o link e horário das lives de nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais parceiros. Se inscrevam, nos sigam em todas as redes sociais, acompanhem nossas lives, fiquem alertas e atentos aí para o lançamento dos 12 livros para instruir todos vocês na verdadeira verdade do Senhor nosso Deus. Fiquem todos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Aguardo vocês nas próximas lives e meu muitíssimo amém.